Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. A gente viu nas aulas anteriores, o mapeamento MER, do qual a gente transforma, do modelo conceitual ali do DER, o diagrama que nós tínhamos, em relações, que representam as tabelas, que consiste no nosso modelo lógico, inclusive teve uma atividade que nós fizemos, na última aula, que era justamente esse mapeamento diante de um diagrama. E agora nós vamos estudar normalização, certo? Então, essa primeira parte aqui que eu vou passar para vocês é uma parte mais introdutória, certo? Onde a gente vai entender bem a essência da necessidade da normalização, o porquê, o que consiste e o porquê de utilizá-lo, para na parte 2 a gente ver algo mais prático, tá? Então, fazendo uma breve introdução aqui, a normalização de banco de dados é um conjunto de regras que visa principalmente a organização de um projeto de banco de dados para reduzir a redundância de dados, aumentar a integridade de dados e o desempenho. Normalização de dados é um termo ligado fortemente a relacionamento, que por sua vez é um termo ligado à chave, tá? Então, apesar da gente ter esse conceito, inicial sobre normalização de banco de dados, que é o aprimoramento ali, na redução ali de redundância, quando a gente tem algo muito excessivo, repetição de dados, isso é muito preocupante porque vai afetar a performance do banco e o funcionamento dele. Então, a normalização visa reduzir essa redundância, e consequentemente aumentando assim a integridade e o desempenho do banco, ok? Bom, mas aí reforçando, nesse segundo tópico eu disse que normalização de dados é um termo ligado fortemente a relacionamento. Se você relembrou de relacionamento visualizando até mesmo um DER, é disso mesmo que eu estou falando, certo? É aquele relacionamento que você encontra entre entidades, Agora focando mais na ideia de tabelas, E aí esse relacionamento não fica tão claro no modelo conceitual, no DER. A gente não foca muito bem o uso de chaves para isso, Porém, aqui já diante do modelo lógico, quando a gente vai criar de fato tabelas e tudo mais e visualizar, de forma ilustrativa, vocês vão ver que o uso de chaves é essencial, tá? Bom, então o que seriam esses relacionamentos? Consiste, pessoal, nas ligações entre tabelas onde existe um ou mais campos em comum, que são justamente denominados de campos chaves, tá? Então, são tabelas aí, nós temos aí tabelas que se relacionam, A gente viu isso um pouco no comportamento ali dentro de um diagrama entidade relacionamento, onde nesse modelo conceitual a gente conseguia visualizar esse relacionamento por intermédio de um losango, aquela figura geométrica. Porém, a gente sabe desde o início que as entidades são representadas por tabelas. Então é isso que eu estou agora focando com vocês, Que esses relacionamentos, eles são as ligações entre essas tabelas, onde existe um ou mais campos em comum entre elas, tá? Esses campos em comum entre elas são chamados de campos chaves.
Esse campo ainda apresenta em uma tabela valores que referenciam este mesmo campo em uma outra tabela, como se fosse uma chave de identificação. Então, para que a gente entenda bem melhor isso, né, os relacionamentos, né, então é interessante conhecermos os tipos de chaves e como as mesmas funcionam, tá? Então nós temos, por exemplo, a chave primária ou primary key, né? Primary key, ou simplesmente abreviado, né? PK, ok? Então a gente tem aqui, ó, duas tabelas, certo? Observem que em ambas a gente tem um campo com valores únicos que não se repetem, né? No caso da tabela do lado esquerdo, a gente tem aqui, por exemplo, a coluna CPF, onde você tem números únicos que não se repetem. Então isso aqui é um exemplo de chave primária, né? Aqui também, nessa outra tabela aqui, nós temos um código que é uma chave primária e de fato também ele não se repete. Então isso aqui são as características de uma chave primária, né? Ela serve para auxiliar na identificação de um registro, de uma instância aí numa tabela, e ela possui essa característica especial e importante que é de não permitir a sua repetição, tá? Para evitar problemas, né, no banco, conflitos aí entre dados, né? Evitar uma confusão na interpretação ali. Bom, temos também, além da chave primária, as chaves compostas. Tá? E o que seriam as chaves compostas? São a composição de duas ou mais colunas para gerar uma combinação única. Como assim? Imagine uma coluna, como CPF, por exemplo, e uma coluna estado. Essa combinação CPF e estado pode ser delimitada como uma chave composta. Eu posso utilizar esses dois campos como uma chave composta. Então, em resumo, né, a combinação das duas colunas acima forma uma chave composta. Em outras palavras, o identificador também acaba sendo único. Se vocês observarem, a gente vai ter também o auxílio de combinações que não se repetem, tá? Temos também a famosa chave estrangeira, ou foreign key, ou simplesmente FK. Mas o que seria essa chave estrangeira? Imagine a coluna que armazena a chave primária de outra tabela. Vamos pensar aqui, vamos analisar aqui essas duas relações, essas duas tabelas, né? A tabela cliente e a tabela produto. Observe que na tabela cliente nós temos o campo nome, CPF, estado e comprou. Temos um campo aqui comprou, tá? Esse campo comprou, ele tem dados de referência que fazem com que ele tenha uma interconexão com uma outra tabela. Tabela cliente aqui está tendo uma relação forte aqui com tabela produto. Observe que o 1 aqui em cima, na primeira linha, na compra do Fernando, consiste no produto TV. Tá vendo? Ó? Nessa tupla aqui. Bem como do Mateus, aqui a aquisição também, ó, comprou um. É um código que faz referência também para a tupla aqui da instância do produto TV. Beleza? Assim como Guilherme adquiriu o item Blu-ray, ok? Então a coluna comprou é uma chave estrangeira, pois ela armazena chaves primárias da tabela produto. Então, pessoal, essa é a forma que a gente visualiza de forma abstrata
a interconexão entre tabelas. Em outras palavras, o relacionamento que antes a gente via num diagrama de entidade e relacionamento, onde a gente poderia ter cliente comprou produto, né? E aí a gente agora consegue visualizar isso com o formato de tabelas. Então, como a gente já trabalhava com cardinalidade diante do uso do diagrama entidade e relacionamento, aqui a gente consegue já ter uma noção de como isso funciona. Então, num relacionamento 1 para 1, o que consiste em que para cada registro da primeira tabela existe no máximo um correspondente na segunda tabela e vice-versa. A gente tem o seguinte exemplo. Temos aí a tabela pessoas e a tabela habilitações motorista, né? Então notem que apenas uma pessoa pode ter uma única habilitação. Porém, isso não impede de uma pessoa também não possuir uma habilitação, que é o caso, por exemplo, do Guilherme. O Guilherme, por exemplo, ele não tem uma referência na tabela habilitação. Não sei se vocês já conseguiram identificar o relacionamento aí, a partir de que campo que está se dando. A gente tem aqui a chave estrangeira CPF na tabela habilitações motorista. E aí ela está armazenando o CPF do Fernando e do Matheus, né? Aqui a linhazinha era para estar apontando aqui para baixo, tá? Essa referência. Então, o único que sobrou foi o Guilherme, certo? Mas aqui está representando um relacionamento 1 para 1. É basicamente dessa forma que funciona. Mas e aí como seria o 1 para muitos, né? Porque aqui tá, acho que ficou nítido para vocês que uma pessoa só pode ter de fato uma habilitação, não é isso? Mas aí a possibilidade de um relacionamento 1 para muitos. Então a gente já vem em um outro contexto aqui, né? Isso se dá quando para cada registro da primeira tabela pode existir um ou mais correspondentes na segunda tabela. E para cada registro na segunda tabela existe apenas um registro correspondente na primeira tabela. Não sei se deu para vocês interpretarem, mas aqui implica dizer que na segunda tabela você pode ter várias relações, né, várias instâncias relacionadas à tabela 1, né, para um campo, né, específico. E aqui a gente pode ter vários, né, mas aqui nós só vamos ter um. Onde é que a gente pode visualizar isso? A gente pode ter a possibilidade de 1 para muitos. Quando eu digo 1 para muitos, então isso deixa algo bem vago, né, em aberto. Então eu posso ter, por exemplo, um relacionamento aqui que indica 1 para 1. Olha só, Fernando, aqui é a tabela pessoas, né, e aqui é a tabela veículo. Então, Fernando tem um veículo, vamos dizer assim, né, seria o relacionamento. E aí a gente vê essa referência com base, né, na chave estrangeira aqui, tá armazenando aqui o CPF do Fernando. Mas aqui diz 1 para muitos, então ele pode ter 1 para 1, 1 para 3, olha só. Uma relação aqui, né? Guilherme, olha a referência. Se repete aqui, 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 ou seja, indicando que o Guilherme possui 3 veículos, né? Bem como há a possibilidade também de alguém não ter nenhum, né? É o caso do Matheus aqui, que não tem nenhum veículo, tá? Então isso aqui representa um relacionamento 1 para muitos. Mas e aí o relacionamento muito para muitos, né? Muitos para muitos. O que é que acontece? Para cada registro da primeira tabela pode existir um ou mais correspondentes na segunda tabela e vice-versa. No 1 para muitos, a primeira tabela só pode ter um. No muitos para muitos, né, a gente pode aplicar isso indo e vindo, digamos assim. Então, por exemplo,
tabela pessoas e a tabela profissões. Uma pessoa pode ter mais de uma profissão ou nenhuma, assim como uma profissão pode ser exercida por mais de uma pessoa ou nenhuma. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Fernando é programador, o Guilherme também é programador, bem como o Matheus é administrador de banco de dados e ao mesmo tempo gerente de banco de dados. Então a gente vê que podemos ter essa especificação aqui de muitos para muitos, né? Uma pessoa pode ter mais de uma profissão ou nenhuma, assim como uma profissão pode ser exercida por mais de uma pessoa ou nenhuma, como eu li no início aqui. Beleza? Então essa seria muitos para muitos. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre boas práticas no uso de chaves. Quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menos caracteres a chave possuir, por exemplo, melhor. Problema de muitos caracteres na chave CPF. A gente pode visualizar como até a questão comparativa, né? Você tem um número muito grande, né, para representar uma chave primária, não é legal, né? Você tem aqui a repetição de muitos caracteres, ó, na chave CPF, então não é algo trivial, né? A gente pode escolher aqui, poderia até acrescentar, né, uma coluna específica para código ou coisa do tipo para representar uma chave. Então chaves assim, né, muito extensas, não são tão bem vistas assim. Quanto menor caracteres a chave possuir, é melhor. Então aqui não é tão legal o uso de CPF. Uma solução seria justamente o que eu citei, né? Ó, acrescentar aqui uma tabela ID, uma tabela pessoa, e aí transferir da definição de chave primária do CPF para a coluna ID. ID seria agora a chave primária. E aí ela tem a relação aqui, ó, um relacionamento, melhor dizendo, com a tabela veículos. Então você vê que o Fernando possui um carro aqui, somente um mesmo, e o Guilherme possui 3, né? Então é basicamente isso aí. Bom, no exemplo anterior, podemos resolver possíveis problemas como se o usuário não tivesse CPF, que era essa preocupação aqui, ó. Se o usuário não tiver um CPF, então ele já não vai conseguir se enquadrar aí no armazenamento de dados desse sistema. Porém, a partir do momento que a gente tem uma chave bem mais específica, isso indifere o uso de CPF aqui. Se eu não tiver um CPF, mesmo assim eu posso ter um registro, porque o que eu não poderia era tentar, né, registrar, fazer um insert, por exemplo, né, sem ter o campo da chave, né? Aí eu resolvo isso especificando um ID, né, um identificador específico mesmo. Ok? Então, se o usuário não tivesse CPF, diante dessa mudança a gente já está tranquilo. E se um dependente de um usuário cadastrado fosse depois ser cadastrado, seu CPF iria ser duplicado. Então, chaves duplicada também não é uma boa prática, né? Bom, então, pessoal, o que a normalização de fato faz é resolver problemas que são denominados como anomalias de dados, tá? Então, as anomalias dos dados, né, são vistos num cenário análogo aqui como tabelas fazem tudo. Ou seja, vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Mas quando a gente, por exemplo, a gente está codificando também, a gente está programando, a gente não tem como boa prática, por exemplo, criar uma função que faz muitas funcionalidades, né? O ideal é que seja algo objetivo. Então é basicamente o que ocorre com a tabela. Uma tabela ela tem que ser mais específica, ela tem que ser mais clean, né? Então tabelas fazem tudo prejudica, né? São anomalias. E aí existem 3 tipos de anomalias.
São as anomalias de inserção, ou seja, de inserir dados, né? Anomalias de exclusão e anomalias de atualização ou alteração. Então vamos tentar entender cada anomalia dessa. Ó. Só reforçando aqui, as anomalias são problemas, né, identificados por redundâncias nas tuplas, né, repetição de dados e tudo mais. Tudo isso gera anomalias. Então a anomalia de inserção é quando não podemos inserir um empregado sem estar alocado num departamento, ou um departamento sem que o mesmo tenha um empregado. Então isso seria uma anomalia de inserção. Ele está dando um exemplo aqui de um cenário onde temos um departamento como entidade e um empregado também como entidade. Então a gente não poderia inserir, por exemplo, um empregado, certo? Sem que ele tivesse alocado a um departamento. Então isso seria uma anomalia de inserção, ok? Já as anomalias de exclusão, se removermos um departamento, as informações de empregados lotados naquele departamento serão perdidas. Uma outra anomalia, né? Ó, já pensou? Se a gente remover um departamento, as informações dos empregados lotados naquele departamento serão perdidas. É óbvio. Então também é ligado aí à ideia de anomalias o termo dependência, né? É o que a gente consegue visualizar aqui. E por fim, as anomalias de atualização. No cenário aqui, se o gerente de um departamento mudar, né, teremos que atualizar em todas as tuplas da tabela departamento onde houvessem ocorrências sobre, por exemplo, o nome do gerente, né? Então teria que ser feito isso em todas as necessidades aí, os campos aí, ok? Então a gente tem um cenário aqui mais explícito sobre a anomalia de inserção, que eu já citei. Ela impede a inclusão de registros devido à falta de dados. Então vamos observar aqui essa tabelinha, né? Ó, tabelinha sócios e planos, plano de TV, ó, como se fosse um TV de assinatura, né? Então imagine que você necessita armazenar um novo plano de TV nesta tabela. Você precisa criar um novo plano aí. Note que se faz necessário armazenar o nome, né, do cliente associado ao plano. Note que se faz necessário armazenar o nome do cliente associado ao plano, fazendo com que este novo plano só esteja visível para consulta de outros clientes quando um cliente comprá-lo. Então, isso aqui seria uma anomalia de inserção, né? Porque você tem uma dependência, né, para poder armazenar o nome do cliente, ó. A gente tem, cadê o nome do cliente? Ó, note que se faz necessário armazenar o nome do cliente associado ao plano, fazendo com que este novo plano só esteja visível para consulta de outros clientes quando um cliente comprá-lo. A gente tem aqui, né, ó, se a gente quer armazenar um novo plano, ó, eu tenho essa dependência, eu tenho que colocar cinema total, tá vendo? Então eu tenho que estar com a associação desse plano, ok? Então, ó, só fechando aqui, eu tinha feito a leitura e estava meio... Então, diante disso aí, né, o novo plano, né, só esteja visível para consulta de outros clientes quando um cliente comprá-lo. Eu dei um delayzinho aqui, gente, tentando entender essa parte aqui que tinha ficado confuso. Impede a inclusão de registros devido à falta de dados.
Ah, tá, ó, note que se faz necessário armazenar o nome do cliente associado ao plano, ou seja, nessa tabela aqui, eu tenho que ter o cliente, ele vai ter que estar associado ao plano. Se ele não tiver, eu não vou ter como armazenar, né? E aí, dessa forma, ó, fazendo com que este novo plano só esteja visível para consulta de outros clientes quando um cliente comprar ele, né? Então, isso é uma anomalia de inserção. Já a anomalia de exclusão, no exemplo a seguir, resolve-se o problema da anomalia da inserção com a criação de uma outra tabela. Mas agora o problema aqui na verdade eu estou explicando como resolver o problema da inserção, né? Mas aí a gente vai ver que consequentemente a gente vai estar com um outro problema, que é o problema de exclusão e alteração de um registro, devido ao relacionamento das tabelas. Porque, por exemplo, ó, o que é que foi feito? Foi criada uma nova tabela, tá? Foi criada a tabela planos, ó. Aqui a gente tinha a tabela sócio. Ó, olha só, até o nome tá gerando aqui uma dependência, né? Ó, sócios e planos. Isso aqui deveria estar desmembrado, né? Tabela sócios e planos. Então você vai, quando vai cadastrar, você cadastra o cara já com o plano dele, entendeu? Então você está tendo de fato uma dependência aí. Você vai ter que ter um plano associado sempre que for inserir. Aqui o que foi feito para resolver esse problema? A gente desmembrou. Então, ó, o cara ele vai ter a visualização possível aqui dos planos, né? Diferente do que ocorria ali. Ele só via quando comprasse. Aqui não, aqui ele tem como ter acesso, né? Porque está em tabelas independentes aqui. Só que qual é o problema nisso? Entra agora a anomalia de exclusão. A gente não vai poder excluir ou alterar o nome do plano sem que isso aconteça com demais registros, devido à sua relação com a outra tabela sócios. Certo? Então, por exemplo, ó, se eu quiser mudar aqui, ó, fazer uma alteração aqui, ele vai ter vai ter que surtir efeito onde tiver ocorrências também, né? Ó, não podemos, se eu excluir, né? Se eu excluir aqui, por exemplo, esporte total, olha só, tem uma dependência aqui. Se eu excluir cinema total, olha só, a gente vai perder esses dois registros aqui, entenderam? Então a gente está também criando isso aqui, ó, é outra dependência, tá? A gente não pode excluir, né, ó, ou alterar sem que isso aconteça com os demais registros. Ou seja, uma dependência, né? Então como é que a gente poderia resolver isso? A gente poderia resolver com o uso de chaves internas. Agora é possível incluir dados por termos agora duas tabelas distintas e excluir e alterar, pois essas duas operações serão baseadas no campo ID criado na tabela planos, o que não afetará os demais registros. Ou seja, eu tenho aqui agora, ó, até então eu não tinha chave para a tabela plano. Foi o que eu fiz? Criei uma chave aqui que é um identificador, né, que está sendo armazenado como chave estrangeira aqui. Então notem que se eu modificar, por exemplo, aqui, eu não vou estar afetando a chave estrangeira dele. Não é bacana isso? Então isso aqui já é um tipo de normalização, né? Ó, esse processo aqui a gente pode denominar também como normalização. Então, em resumo, normalização é um processo através do qual esquemas de relação que não sejam satisfatórios às características do modelo relacional são decompostos em esquemas menores, que satisfaçam as propriedades desejáveis. Esses esquemas, né, a gente tem uma relação com a ideia da tabela. A gente viu aqui que em alguns pontos eu tive que desmembrar, criar novas tabelas. Então é basicamente isso que a normalização propõe. A normalização inicialmente foi proposta como uma ferramenta de auxílio no projeto físico para a definição, né, de relações, porém na prática tornou-se uma ferramenta de verificação, pois serve para verificar se os esquemas do projeto físico satisfazem algumas características, pelo menos básicas, da normalização.
Então, o cenário aqui, né, o roteiro aqui, consiste na aplicação de regras a um conjunto de bancos, aliás, desculpa, a um conjunto de dados, né? A gente aplica essas regras. E aí a consequência vai ser a eliminação de redundância e dependência de dados, bem como o aumento da confiabilidade dos dados e validação com o modelo relacional, tá? Bom, e aí como essa outra parte a gente, né, vê algo mais prático e tudo mais, então eu vou finalizar aqui a parte 1, que consistiu nessa parte introdutória, de contextualização, e aí na parte 2 a gente vai aprender as técnicas de normalização, né? Tentem já gravar aqui o que eu expliquei de anomalias para já ir tendo uma noção, e aí na próxima aula a gente trabalha com mais práticas aí de normalização com a mão na massa de fato, ok? Então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Lembrando que eu não edito os vídeos, então tenham paciência naquela parte ali da inserção que eu havia me atrapalhado um pouco sem notar aquela dependência, mas eu acho que ficou claro, principalmente quando eu mostrei, né, a questão da exclusão também, anomalia de exclusão. Então é isso, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Até logo, tchau, tchau.